E aí, pessoal, como vocês estão? Estão aí voltando no nosso trabalho com algoritmos genéticos. Eu parei tudo que eu estava fazendo, eu estava trabalhando justamente no meu doutorado, estava brincando um pouco com alguns outros projetos de robótica envolvendo também IA. Futuramente eu pretendo postar aí para vocês. E parei tudo isso só para poder fazer justamente esse material aí, continuar justamente como prometido, falando sobre os algoritmos genéticos. Então, se vocês estiverem gostando e também seguirem meu trabalho, estão aí os links, meu blog também. Então, da última vez, na primeira, né, e única até agora, eu tinha falado sobre o que eu vou apresentar, a parte de aplicação e várias coisas. Só mostrando aqui para vocês que interessante, eu estou trabalhando também na parte do meu doutorado, estou mexendo com redes neurais, algoritmos genéticos, um monte de coisa misturado, é muito legal. Então, aí, dando efetivamente continuidade nos nossos trabalhos. Então, o que é o objetivo que eu vou apresentar para vocês agora? Eu vou falar para vocês qual o objetivo que nós temos dos algoritmos genéticos, que é basicamente resolver problemas. É igual qualquer, em geral, qualquer algoritmo. Mas o que é a concepção básica e para que nós precisamos dos algoritmos genéticos? A ideia é que esses algoritmos eles são próprios para resolver problemas onde o espaço de busca é extremamente grande. Então é legal que quando nós temos espaço de busca extremamente grande, esse algoritmo consegue achar boas soluções em geral, né, sem ter que explorar todas as possibilidades. Um algoritmo de força bruta, por exemplo. Beleza? Ele não é um algoritmo, ele não precisa percorrer todo o espaço para achar boas soluções. É claro que isso, de certo modo, limita ele, porque ele não vai buscar efetivamente a melhor solução. Mais para frente eu vou falar para vocês isso. Então a ideia é realizar a busca de soluções em um espaço de estados. Tranquilo? Então, pessoal, uma coisa que é extremamente importante lembrar que os algoritmos genéticos não são determinísticos, ou seja, primeiro que ele é baseado na aleatoriedade. Então ele trabalha com fator aleatório. Então ele trabalha com populações inicialmente aleatórias, com busca de soluções aleatórias, beleza? Então a gente sorteia algumas coisas e de forma meio que mágica ele acha soluções. Não é bem mágico, mas a gente vai ver como que isso funciona. E também baseado na probabilidade. A probabilidade que quando temos boas soluções, mesclando justamente as soluções, nós vamos ter novas soluções melhores ainda. Mais para frente a gente vai ver justamente isso. Mas o que é mais importante, pessoal, frisar? Que no momento que eu aplico um algoritmo genético, eu vou e apliquei ele, achei uma solução. Existe uma grande probabilidade, normalmente isso acontece, que nós vamos achar uma outra solução diferente da primeira se executarmos o algoritmo genético novamente. Ou seja, para cada execução do algoritmo genético, em geral, nós achamos uma solução diferente. Beleza? Então isso é uma característica extremamente interessante. Por isso que ele não é determinístico. Então aí, ele é baseado na biologia, em específico, pessoal, baseado na teoria de Charles Darwin. Tranquilo? Qual que é a teoria básica que a gente tem? É da seleção natural, ou seja, o melhor indivíduo sempre prevalece. A ideia é o quê? Que a gente tem uma população e essa população vai ter um processo de evolução e ao final desse processo de evolução a gente acha bons indivíduos. E os indivíduos não tão bons, não tão aptos, eles vão fazendo o quê? Deixando de fazer parte daquela população, porque não são muito bons. Beleza? Não se preocupem, pessoal. Eu não vou ficar falando só de coisas teóricas aqui não. Beleza? Eu vou passar exatamente o conceito disso e já a gente entra na parte prática. Então eu não vou ficar falando sobre biologia, nem a parte matemática, nem teoria assim demais. A gente vai frisar principalmente e colocar a mão na massa. Beleza? Mas antes disso, vamos ver aí alguns conceitos. Então, o que nós temos de características no algoritmo genético? Nós temos que ele é formado por uma população. O que é essa população?
Essa população é um conjunto de indivíduos, onde cada indivíduo corresponde a uma solução. Beleza? Então a gente tem um problema específico e nós queremos resolver esse problema. Usando algoritmos genéticos, nós vamos criar uma população inicial, onde cada indivíduo dessa população corresponde a uma possível solução. Beleza? O que diferencia uma solução de outra solução? O que vai diferenciar é a aptidão, ou seja, o quão apto, o quão bom é o indivíduo para resolver o meu problema. Beleza? Então, basicamente, isso é o centro do nosso algoritmo genético, que são os nossos indivíduos, as nossas soluções. E o quão apto é cada indivíduo para resolver o nosso problema. E nós vamos trabalhar, pessoal, com 3 métodos da biologia, basicamente, que é o quê? Crossover, mutação e seleção natural. Crossover significa o quê? Significa que nós vamos mesclar características de diferentes indivíduos, gerar novos indivíduos e vamos avaliar esses novos indivíduos. Então, nós fazemos o processo de crossover, que é aquela troca de informações entre indivíduos. Beleza? Temos também a mutação. A mutação é o quê? Um indivíduo, ele vai, de forma geralmente aleatória, sofrer uma certa alteração. Beleza? Isso é em si a mutação. E após esse processo, pessoal, a gente avalia os novos indivíduos e cada indivíduo, né, entra na nossa população, ou seja, faz parte da nossa população. Ao final desse processo de crossover e mutação, nós fazemos o quê? A seleção natural. A seleção natural é tipo o quê? Arrancar quem não presta. Tranquilo? Os novos indivíduos que entraram na população não são aptos, cai fora. Basicamente essa é a ideia. Tranquilo? Então, o que nós temos aí? Um fluxo de estados, assim, de eventos que ocorrem no nosso algoritmo genético. Nós temos, lógico, o início, né? Nesse início, o que nós fazemos? Nós vamos gerar uma população inicial com uma certa quantidade de indivíduos. Esses indivíduos vão fazer então parte da nossa população. Então nós vamos ter aí TP indivíduos. Esse valor da quantidade de indivíduos, pessoal, quem vai definir somos nós. Enquanto a gente estiver executando o algoritmo, nós vamos definir o tamanho da população. Por quê? De acordo com o tamanho da população, o nosso algoritmo genético pode achar melhores soluções ou piores soluções. Beleza? Então, após gerar a população inicial, um ponto importante, pessoal. Como que é gerada a população inicial? Normalmente, ela é totalmente aleatória. Então, a gente tem aí uma certa estrutura para resolver o nosso problema e nós geramos vários indivíduos, várias soluções de forma aleatória. Beleza? Não se preocupem, no final, em geral, a gente acha uma solução legal, mesmo tratando de algo aleatório. Após gerar essa população inicial, o que nós fazemos? Nós avaliamos cada indivíduo da minha população inicial. Esse processo de avaliação corresponde a associar uma aptidão a cada indivíduo. E essa aptidão vai dizer o quão bom é o indivíduo para resolver o nosso dado problema. Beleza? Existem várias formas de calcular isso. Vai variar de acordo com o nosso problema. Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos deste processo. Uma vez que a gente tem a nossa população, todos os indivíduos avaliados, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se o critério de parada foi atingido. O que significa um critério de parada? Normalmente são duas coisas. Primeiro, de acordo com a nossa aptidão, nós encontramos a melhor solução, ou seja, o indivíduo ótimo, a solução ótima, ou o número de evoluções alcançou um certo limite. Ou seja, eu tenho a população, ela foi evoluindo, ela evoluiu uma certa quantidade de períodos, atingiu um máximo que foi especificado por mim, né, por quem está executando exatamente o algoritmo genético. No momento que ela atingiu esse limiar máximo de evoluções, a gente para o algoritmo genético e pega exatamente a melhor solução da população.
Beleza? Então essa é a ideia. Evolui, atingiu o limite, ou achou a solução ótima, a gente para o processo de evolução e daquela população a gente extrai o melhor indivíduo. Beleza? Se tivermos encontrado a melhor solução, nós vamos retornar esse melhor indivíduo da minha população. E assim a gente termina o nosso algoritmo genético. Se a gente não tiver encontrado a melhor solução, nós entramos naquele processo de crossover. O que é o crossover, pessoal? Nós vamos pegar a população inicial, de acordo com um certo método de seleção, nós vamos selecionar alguns indivíduos dessa população. Em geral, nós selecionamos 2 indivíduos. Então, nós selecionamos esses indivíduos, esses 2 indivíduos, e eles serão parte do processo chamado de crossover. Então, o que é esse crossover, pessoal? A ideia é, eu tenho os 2 indivíduos, eu vou gerar 2 novos indivíduos a partir de 2 indivíduos que já estão dentro da minha população, que eu acabei de selecionar. E a ideia é que os meus 2 novos indivíduos, eles vão conter partes da minha população inicial, dos 2 indivíduos iniciais que eu selecionei. Então a ideia é assim, ó, tenho 2 indivíduos, eles mesclam informações e geram 2 novos indivíduos. Beleza? E esses 2 novos indivíduos contêm informações do primeiro indivíduo e do segundo, e isso para ambos. Tranquilo? Isso é em base no nosso crossover. Após nós termos exatamente esses 2 novos indivíduos, nós vamos aplicar o processo de mutação. Então, para cada indivíduo novo que eu gerei, eu tenho uma certa probabilidade de alterar geneticamente esse indivíduo. Ou seja, eu vou pegar uma solução e, de forma aleatória, alterar essa solução. Mais para frente, pessoal, eu vou explicar o porquê de realizar este processo. Beleza? Uma vez feito isso, nós temos 2 novos indivíduos. Em geral, 2 novos. De acordo com o nosso algoritmo genético, a gente pode gerar 1 indivíduo, 2, 3, 4, depende realmente do problema e da ideia que a gente coloca no algoritmo genético. Após gerarmos os novos indivíduos, nós fazemos o quê? Avaliamos esses 2 novos indivíduos. Beleza? E este processo de avaliação é o que eu falei anteriormente, é a nossa aptidão. Tranquilo? Uma vez que nós avaliamos os indivíduos, nós pegamos todos os novos indivíduos, colocamos na população e estes novos indivíduos, no momento que eles são adicionados na população, nós vamos fazer o que chamamos de seleção natural. O que seria essa seleção natural? É eliminar aqueles caras que não são tão bons daquela população. Então a ideia é a seguinte, eu tinha na minha população inicial 100 indivíduos, fiz o processo de crossover, mutação, peguei, avaliei os novos indivíduos e vamos supor que eu gerei 50 novos indivíduos. Então eu tenho 100 indivíduos da minha população de uma certa geração e mais 50 novos indivíduos. Junto esses 2, então nós temos 150 indivíduos. Vamos aplicar o processo de seleção natural. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar uma certa quantidade de indivíduos para que nós mantenhamos exatamente a mesma quantidade de indivíduos da população inicial. Ou seja, tínhamos 100 mais 50, juntamos, verificamos os 100 melhores, mantemos esses 100 melhores e eliminamos aqueles 50 indivíduos que não são tão bons. Beleza? Normalmente isso é feito de forma o quê? Elitista. Que é o quê? Mantemos os melhores. Tranquilo? Quem é ruim cai fora. Mas isso também pode variar. Feito isso, pessoal, a gente faz o quê? Nós voltamos e verificamos o quê? Se aquela população inicial atingiu um critério de parada, que é exatamente aquilo, achou a melhor solução ou a quantidade de evoluções atingiu o limite. Este N aqui corresponde exatamente à quantidade de evoluções, se atingiu um limite ou não. Tranquilo? Então, nós basicamente fazemos esse processo de evolução. Não ficou muito certinho o meu ciclo, mas a ideia é essa. Vamos ficar evoluindo a nossa população. Tranquilo? Então, mostrando a ideia geral desse processo. Nós temos a população inicial. Pessoal, isso vai depender exatamente do nosso problema, o que corresponde a cada indivíduo.
Então, eu tenho aqui uma representação de um problema aí genérico, eu tenho 10 indivíduos, essa é a minha população inicial, beleza? Uma vez que eu tenho a minha população inicial, onde cada indivíduo corresponde a uma solução, o que eu faço? Eu faço um processo de avaliação dos meus indivíduos, ou seja, avaliação das minhas soluções. Vamos supor que eu avaliei cada indivíduo dessa população e a avaliação do meu indivíduo, ela vai de 0 a 10. 10 significa que é o melhor indivíduo, 0 o pior. E a minha meta é encontrar exatamente um indivíduo onde a minha aptidão chegue a 10. Beleza? Então, peguei minha população inicial, que era essa, avaliei cada indivíduo. Essa população inicial, lembrando que foi gerada de forma aleatória. Verificamos, o critério de parada foi satisfeito? No meu caso aqui, pessoal, no nosso exemplo, eu coloquei que o critério de parada seria encontrar uma solução, ou seja, um indivíduo onde a aptidão seja igual a 10, ou a quantidade de evoluções tenha atingido o limite de 40, ou seja, evoluir 40 vezes, atingiu o limite, a gente para e pega a melhor solução. Beleza? Então, pessoal, o algoritmo genético pode ser, e quase sempre, ele não acha a melhor solução. Por que ele não acha a melhor solução, pessoal? Porque, em geral, quando a gente aplica o algoritmo genético, o espaço de estados, de possíveis soluções, é gigante, é muito grande. Beleza? Então, no critério de parada, o que eu faço? Eu começo a avaliar, então, cada indivíduo para ver se ele é a solução ótima. No nosso caso aqui, não foi satisfeito o critério de parada. Não achamos a melhor solução e a quantidade de evoluções não atingiu o limite. Então, no nosso próximo passo, o que nós fazemos? Nós definimos uma quantidade de indivíduos que eu vou gerar para uma próxima geração, ou seja, meus filhos. Os filhos a partir da minha população atual. Então, no meu caso aqui, pessoal, eu defini que eu vou gerar aqui 6 novos indivíduos para serem parte do processo de crossover. Existem métodos para fazer esse processo de seleção, pessoal, beleza? Nem sempre a gente escolhe o melhor cara. Por quê? A gente escolher sempre os melhores caras, isso pode tornar o meu algoritmo genético tendencioso. Então, existem métodos para selecionar os nossos indivíduos. Então, no meu caso aqui, pessoal, eu criei, então, assim, simulando um processo de seleção. Então, foram selecionados, nesse exemplo, os indivíduos 2, 3, 4, 5, 7 e 10. Observem que o melhor indivíduo seria o 9, ele nem entrou, o 9 junto do 7, então o 7 entrou, mas o 9 não entrou. Então, observem que eu não estou pegando apenas os melhores indivíduos. Então, foi um processo aí, tem um processo probabilístico, mas eu não vou pegar sempre os melhores. Beleza? Mais para frente isso vai ficar mais claro. Por quê? Então, fiz a seleção dos meus 6 indivíduos. O que eu faço? Eu vou agrupar esses indivíduos em pares. Então, eu pego 2 indivíduos, 2, 2, assim de acordo com a quantidade de filhos que eu quero gerar. Então, selecionei aí 6 indivíduos. O que eu faço? Eu vou fazer o processo de crossover. O que corresponde ao crossover? O crossover corresponde a pegar parte de um indivíduo, que seria o nosso pai 1, parte do pai 2 e mesclar essas partes. Então, eu peguei uma certa parte do indivíduo 1, uma certa parte do indivíduo 2, gerei o meu filho 1. Peguei o restante do meu pai 2 e o restante do meu pai 4 aqui e gerei um outro filho. Então, observem que essa parte azul aqui veio do meu pai e 2. Essa parte azul aqui também veio do meu pai e 2. Essa parte vermelha do pai e 4. Essa parte vermelha do pai e 4. Tranquilo? Então, eu gerei aqui 2 novos indivíduos. Então, observem que para cada par que eu tinha aqui, dos meus pais, eu gerei 2 novos indivíduos. Tranquilo? Então, tenho aqui agora mais 6 novas soluções. Então, o que é o legal, pessoal? A ideia é que, vamos supor que eu consegui capturar essa parte azul aqui do meu pai e 2, e ela é muito boa. E eu consegui recuperar aqui
parte da solução do meu pai I4, que seria esse vermelhinho, que também é muito boa. Então, a ideia é que essas duas partes boas, das minhas duas soluções que eu tinha anteriormente, elas possam gerar um filho, ou seja, uma nova solução melhor ainda. Por quê? Eu estou mesclando parte de duas soluções boas. Só que, ao mesmo tempo, eu também posso gerar um filho que seja o quê? Que seja ruim. Porque eu peguei uma parte ruim de um filho, de um pai, outra parte ruim de um outro pai, mesclei e gerei um filho que não é tão bom. O processo de mutação é o quê? Eu verifico de forma probabilística e tenho certa probabilidade de alterar aleatoriamente cada indivíduo. Então aqui, neste caso, pessoal, eu peguei aqui 4 indivíduos, indivíduo 11, 12, 14 e 16, que foram gerados, e alterei ele de forma aleatória. Isso é a nossa mutação. Mais para frente vai ficar mais claro por que isso é necessário. Então, os novos indivíduos são avaliados da mesma forma que anteriormente nós pegamos cada indivíduo e avaliamos. Então, o indivíduo 11, aptidão 2, o 12, 4. Observem, pessoal, o indivíduo 13 ele já apresentou características de um indivíduo melhor do que aquela população anterior, ou seja, do que aqueles pais. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo 14, ele foi uma ruim solução. Mas o que é interessante? Nós conseguimos, de certo modo, evoluir as nossas soluções. Beleza? Isso é o objetivo do algoritmo genético. Então, a gente pega aquela população que a gente acabou de gerar, junta com a população inicial, e nós fazemos o quê? Em geral, nós aplicamos o processo de seleção. Os piores indivíduos caem fora. Então, aqui os piores indivíduos foram 1, o 2, o 6, o 8, o 11 e o 14. Eliminamos esses caras e, ao final, nós temos o quê? Aquela mesma quantidade de indivíduos da minha população. Então, a minha nova população é exatamente aquela mescla dos pais com os filhos. Uma vez feito isso, o que nós voltamos? Nós voltamos no processo de critério externo para verificar se foi satisfeita a nossa parada. Então, qual é o critério de parada nesse problema? Achar o indivíduo onde a aptidão atingiu o valor ótimo, que seria 10, ou a quantidade de evoluções de 40. No nosso caso aqui, avaliando cada indivíduo, nós vemos que o critério de parada, onde o indivíduo ótimo é 10, foi atingido. Então, com isso, nós paramos o nosso processo de evolução, nós paramos o algoritmo genético. Então, essa é a ideia básica do algoritmo genético. Beleza, pessoal? Então, o fim corresponde justamente ao indivíduo 13, ou seja, houve uma evolução e achamos a melhor solução. Então, pessoal, eu vou parar aqui nossa explicação. No próximo vídeo, eu explico para vocês como representar um indivíduo, o que corresponde a cada um, os processos de crossover, mutação, seleção natural e assim por diante. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço aí para vocês.